O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todos os dias o Pai do céu pronuncia para nós uma porção generosa do pão que é a sua palavra, para abastecer nossa vida. Combustível chama-se com outro nome a palavra de Deus, porque é ela quem anima, reanima, conduz, reconduz a nossa vida. Digo, ao menos dos que buscamos viver conforme Deus. Ninguém se aproxima do sol sem a vontade de sentir-se aquecido. Por isso, se nos aproximamos de Deus, se buscamos viver no seguimento do Senhor, precisamos aproximar-nos da sua palavra. Do contrário, a nossa caminhada cristã fica vazia. E por isso mesmo, desinteressante, pois a palavra de Deus hoje nos fala fortemente. Primeira leitura, estamos lendo nestes dias da carta aos Romanos, onde o apóstolo São Paulo pronuncia esta pérola: não tenhais dívidas com ninguém, a não ser a dívida do amor. Esta a temos sempre, a teremos, e temos que saudá-la todo o tempo, a dívida do amor. Quanto às outras contas, é para não devermos, diz o apóstolo, aconselhando os cristãos que, como hoje deu no jornal, são mais os que gastam do que o que recebem. E lá dava um conselho: não gaste mais do que você ganha. Pois aqui o apóstolo Paulo já falava para os cristãos: não devam cartão, crediário, empréstimos, agiota, então nem se fale. Devam somente o amor, porque exatamente, diz ele, é o amor que é a nossa conta com Deus, ela nunca se acaba. Porque aquele que ama
está cumprindo a lei completa, a lei perfeita. Assim aprendemos, pois, tá bom, às vezes também se ganha pouco, que não dá nem para viver, então se recorre, sabe como é, aos crediários. Mas que não seja a nossa conta com Deus esquecida, que não sejamos inadimplentes, que não devamos o mandamento do amor, porque é exatamente este que completa a lei, ou seja, é o que completa e manifesta, no fim das contas, a nossa autenticidade de filhos e filhas de Deus. O mandamento do amor, nós nunca vamos terminar de pagar. Ele é sempre refinanciado ad infinitum, ou seja, até enquanto vivermos, devemos amar. A segunda palavra, ainda muito mais forte, é o Santo Evangelho, que nos conta exatamente, pois esta palavra que Jesus em São Lucas dirige às multidões. Multidões. Não está dizendo que é uma palavra para rapazes ou moças que estavam fazendo encontro vocacional para saber se elas vão para o convento ou eles para o seminário. Nem existia ainda isso. Diz, naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele então falou: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Portanto, meus irmãos e irmãs, além de mim, que sou um padre, esta palavra foi pronunciada também para vocês, que estão aqui me ouvindo, em várias idades, em vários estados de vida. Tem jovens solteiros, tem pessoas que ainda não casaram, e tem casados, e tem viúvos, e etc. Para você que também está acompanhando pela televisão a Santa Missa, foi dita para você esta palavra. Para você, jovem, que está coligado conosco pela rádio web do Santuário, pela internet. Os jovens curtem mais a internet. Então, os que estão escutando devem ser, na maioria, jovens. Esta palavra foi dita para você. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Algumas vezes o mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas é procurado entender equivocadamente. Seria assim: então eu devo amar mais a Deus, sentir um maior amor a Deus e não amar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu violão? Não, não é assim. Temos que entender o sentido da propensão, da ordem, da condução, do ritmo desse amor, que é assim: o amor primordial é o amor a Deus, o amor de Deus, e na dimensão dele, o amor ao pai, à mãe, à criatura amada, seja seu namorado, sua esposa, seu esposo. À luz do amor de Deus, o amor ao violão, ao seu notebook, ao seu carro. Porque se não é nesta ordem, se não é nesta propensão, acaba acontecendo o que chamamos de, exatamente, desordem. Porque então você bota o notebook, bota o carro, bota a criatura amada na frente de Deus, e não vai prestar, porque vai acontecer que então estas coisas ótimas, o notebook, o violão, namorado, o esposo, se tornarão ou acabarão por se tornar idolatria. E é o que acaba com a vida de tantas pessoas, também do ponto de vista sentimental. Colocar
coisas e pessoas na frente de Deus, porque aí não recebem a devida luz. Ao contrário, você presumirá que o notebook ou o carro terá uma luz maior do que a de Deus, e não é verdade, nós sabemos disso. Portanto, fazendo na ordem certa, por amor de Deus, amo o notebook, por amor de Deus, amo o carro, por amor de Deus, amo o cônjuge, por amor de Deus, namorado. E assim as coisas caminharão com maior organização, ordem. Este é o significado. E Deus, de modo algum, quer que não haja na sua vida o amor, o esposo, o cônjuge, o carro, o notebook, o violão. Deus não quer que não exista, mas por conta da organização das coisas afetivas, psicológicas, religiosas e espirituais, precisa que vá nesta ordem. Por isso o mandamento de Deus é colocado na cabeça dos 10 mandamentos. Poderia ser o 5º, o 10º, é o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas, nesta dimensão que eu estou buscando fazer entender a vocês. E até da própria vida diz. Quando Jesus está pronunciando estas palavras, a que momento da vida? Na verdade, o Senhor está preparando os seus discípulos, olhem só, para o martírio, para aquele ou que os primeiros cristãos experimentavam, ou por Deus ou contra Deus, ou o testemunho da fé, ou o abandono da fé. Ou eu morro para dar testemunho de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, ou então eu me acovardo para poder preservar a minha vida simplesmente humana. Por isso Jesus então completa aqui o ensinamento da renúncia com outras 2 comparações muito compreensíveis na época dele. A torre era o sinal do poder. Quem construía a torre mais alta era a cidade ou o município mais poderoso. Por isso um buscava construir mais alto que o outro. Olha, a torre de Ananindeu é muito maior do que a torre de Belém. E em Belém ia surgir por conta uma torre muito mais alta do que a de Ananindeu. Era assim que era lá. Se você for em Siena, uma cidade da Itália, o que tem de torres, porque a mentalidade era essa. A torre era o símbolo do poder. E é por isso que então Jesus está dizendo: olha, saliente, se tu fores construir uma torre para mostrar que a tua família, a tua casa e o teu dinheiro é mais valioso do que o dos outros, presta atenção. Não vai começar, bota as pedras, começa, quando chega depois de 3, 4 metros de altura, tu apalpas teu bolso e vês que não tens mais dinheiro. As pessoas vão dizer: olha lá aquele cara, não vale nada, não tem fama, não tem bala na agulha, porque aí ele começou a construir a torre dele e olha lá a que altura ficou, já está até coberta de limo, já começaram até a cair as pedras e ele não arranja fundos para ir para frente. É um coitado. A mesma coisa, e não é difícil compreender, a história do rei que sai para guerrear com 10.000 soldados, a certa altura ele diz: epa, o outro vem ao meu encontro e vamos lutar, eu com 10 e ele com 20. Então, diplomata, embaixador, vai aí na frente e negocia com ele as condições de paz, senão ele vai nos arrebentar, a nós entrar na nossa cidade, acabar com nossas mulheres e nossos filhos. Então vai logo.
Esses exemplos Jesus está contando exatamente para o cristão que vai afrontar o martírio, se ele de fato está disposto, se ele tem condições, se ele está preparado, se ele tem ânimo, se ele tem abertura para o Espírito de Deus torná-lo forte, se ele está disposto de fato ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Queridos irmãos e irmãs, não sei qual efeito a mensagem desta palavra provoca hoje em nosso coração, mas deveria tornarmos-nos, diria até para início de conversa, mais pensativos, mais reflexivos a respeito da nossa disposição, da nossa disponibilidade, da nossa vontade no seguimento de Cristo. Ao menos renovar nossa fidelidade no seguimento do Senhor Jesus, porque a vida nos apresenta isto: termos que escolher, termos que perseverar, termos que dar conta da nossa caminhada, e que não seja, pois, a vergonha de Deus que nos abata no fim das contas, mas, pelo contrário, a sua palavra, o seu acolhimento, o seu amor, a sua palavra: vinde benditos do meu Pai, participar do reino que vos está preparado desde muito tempo. Vamos fazer um instante de silêncio.